TV Menorá apresenta Janela do Céu. Inicia na TV Menorá, um programa com entrevistas. Janela do Céu. Boa noite, estamos iniciando o programa Janela do Céu, que você possa receber da parte do Senhor, em nome de Jesus, todas as bênçãos e a graça do Senhor que nós precisamos tanto ultimamente para podermos viver nesse mundo tão difícil, com tantos desafios, com tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Muitas vezes nós não entendemos, mas o Senhor, Ele está no controle de todas as coisas e Ele quer o nosso coração para Ele, né? Ele quer o teu coração, Ele quer o meu coração, para que a gente possa servi-lo, porque Deus, Ele está sempre perto. Muitas vezes somos nós que não vamos a Cristo buscar o seu auxílio, a sua ajuda. Nós procuramos tantas coisas, né, irmãos? E por último, quando nós já não temos mais, já tentamos tantas portas, nós vemos, né, que o nosso coração, ele clama por dentro algo no nosso íntimo, que a gente precisa ir para a igreja, precisa buscar Deus, abrir a Bíblia, buscar o Senhor. Então, nós estamos aqui nesse momento com esse propósito para que você descubra esse Senhor Salvador que é Cristo Jesus. E para iniciarmos, então, eu gostaria de ler um versículo com todos que está no livro de Salmos. E até sugiro, né, indico a todos que estão nos assistindo para que você possa ler em casa, pega a tua Bíblia, anota essa passagem, que esse salmo, que é uma bênção, sim. Creio que Deus vai falar com todos. Salmo 12 diz assim, versículo 1: Socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos. Desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. Falam com falsidade uns aos outros, falam com lábios bajuladores e coração fingido. Então, que você possa continuar a tua leitura nesse Salmo, capítulo 12, que é uma petição ao Senhor, né? E todos nós clamamos por Cristo, né? Socorro, Senhor. Que Deus possa intervir e nos dar a sua ajuda, o seu amparo todos os dias, né? Contra a falsidade do nosso coração, a falsidade que há hoje no mundo que abandonou a Deus, né? Mas nós precisamos buscá-lo todos os dias. E está conosco hoje a nossa irmã Ana Paula Pereira, da cidade de Cachoeira do Sul, Rio Grande do Sul, que já está há uns 11 anos, mais ou menos, né, na casa do Senhor, onde Deus a trouxe por sua grande misericórdia que Ele tem para conosco. E nós queremos saber um pouquinho da sua experiência, como era a vida dela antes de Cristo, né, como que o Senhor a resgatou, porque isso faz até a gente se renovar, né? Quando a gente começa a contar e lembrar do amor de Cristo por nós. Tudo bem, Ana Paula? Tudo bem. A minha vida antes de Cristo, né? Era uma vida seca, né? Vazia, né? Que é o que muitos têm hoje, buscando suprimento nas coisas naturais, né? A gente quer preencher com coisas, né? E conforme a gente vai crescendo, vai alcançando a adolescência, tudo, a rebeldia, né? Vem em alguns toma conta de um jeito, de outros de outro, né? Mas na minha vida eu queria muito fugir da realidade, então eu comecei com a bebida e tinha, né? E procurava sempre fazer coisas que me desafiavam para me mostrar que eu era forte ou que eu tinha capacidade de ser algo que... Porque eu me achava, assim, muito miserável, assim, muito insignificante. Então eu queria achar recursos que me dessem um valor, alguma coisa que, não, ela é diferente porque gosta disso, ou porque gosta daquilo, porque é corajosa, porque briga, faz isso, né? Só pela misericórdia do Senhor, né, que guarda e não deixa, nunca deixou nada acontecer, né?
E aí depois eu busquei com todas as minhas forças o envolvimento com drogas, com pessoas que, né, que ofereciam aquilo que não era o tradicional, né? Então eu busquei aquilo ali, né? Só que quando eu vi aquele caminho ali, eu vi que aquilo ali também nunca ia me suprir também, né? Nunca ia me preencher, nem me tornar uma pessoa forte e tudo, né? Então, como eu sempre tinha Deus, assim, sempre conversava muito com Ele, foi um dia que eu pedi socorro para Ele, assim. Eu disse: Deus, me tira dessa vida, porque eu não quero viver essa vida, né? E aí Ele começou um trabalhar dentro de mim, me levou para longe, né? Só eu e meu filho. E lá ele começou, eu sentia na minha intuição, no meu íntimo, assim, que ele estava preparando uma nova vida para mim, né? E quando eu voltei, que eu pisei em Cachoeira, em questão de 1 mês eu estava dentro da igreja, assim. E aí, desde esse momento, ele começou, assim, a falar muito forte comigo, assim. E aí foi um trabalhar, né? Porque aí a gente tem os velhos hábitos da vida e tem coisas, né? Então eu andei muito tempo com uma parte, um pé no mundo e um pé na igreja, né? Mesmo tendo uma intimidade com Deus, assim, eu ainda ia, bebia, consumia maconha e coisas assim, né? Até que ele foi fazendo aquela transformação dentro do meu ser, né? Então, eu tenho um filho, né? Que agora tem 21 anos, mas na época ele tinha ali 10 anos, né? E ele acompanhou isso bem de perto, assim, né? Mas como a gente sempre conversou muito, a gente sempre teve bastante diálogo, né? E claro, também bastante trabalhares também, né? Ele sempre foi entendendo e ele foi vendo uma mudança, assim, né? Ele se batizou tudo, ele não frequenta, mas eu digo que Deus trabalha no interno dele, assim, né? Que a gente acaba compartilhando bastante. Então, e aí logo depois veio a Joana, né? Desse processo aí, né? Que já teve uma outra experiência, né? De estar crescendo assim dentro da igreja, né? Então, até nisso Deus foi trabalhando, né? Porque aí Ele foi me dando mais responsabilidade, que era inculcar a palavra, né? Porque com o João ainda, eu não tinha ainda muito assim, né? Negligenciava bastante, assim. Até nunca me esqueço uma vez que Deus me deu um sonho que ele caía de um escorregador e quebrava o pescoço, né? E eu fiquei assim, ai meu Deus, né? Eu disse, o Senhor tá me avisando, né? Que eu tô negligenciando, né? Mas era muito difícil porque eu não sabia como conciliar as coisas assim. Ter essa busca diária da palavra e ter essa intimidade com Deus. Porque eu creio que boa parte da gente, a gente fica pensando assim que aquele momento ali, Deus, e aí tu tá com Deus, mas tu não precisa. Deus daqui a pouco vai chamar e Ele que vai começar o processo na outra pessoa, né? E hoje a gente vê que esse é um dos ministérios, né, das mães, que é inculcar essa palavra, né? Mas nesse período assim que você recebeu a Cristo e que você foi para a igreja, tava assim que era o último recurso na tua vida, mas que você queria assim no íntimo uma solução para tua vida, para que Deus desse um rumo. Sim, foi uma época muito difícil porque Deus me deu, né, na época me deu oportunidades que eu comecei a jogar fora.
com o consumo assim de drogas e álcool e uma vida totalmente desregulada, muito irada, muito descontrolada, assim, eu fugia, né? Eu me escondia ou atrás de uma televisão, ou atrás de um balcão. Quando falava com as pessoas era brigando e totalmente assim, sem controle mesmo, né? Porque eu digo só pela misericórdia de Deus, né? Coisas que a gente se envolve e tudo, que Deus colocou a mão e me guardou assim para não acontecer nada com a minha vida, né? Então era bem... Quando isso aconteceu foi quando o crack estava entrando dentro da minha casa, né? E eu tinha muito medo de perder o meu filho, porque era uma das coisas que eu mais buscava, assim, era ter controle da responsabilidade com ele e da responsabilidade com a minha casa e com meus compromissos. Mas depois o que sobrava eu gastava tudo, né? E aí eu vi que aquilo ali ia ser fatal se continuasse, né? E aí eu me separei daquele relacionamento e aí Deus começou uma nova vida, assim, né? Primeiro me afastando de tudo e de todas aquelas pessoas que tinham, né, que já não convinha mais, né? Porque a gente sabe hoje que muitos jovens se perdem, né? Ele inclusive mesmo foi um que seguiu e faleceu, né? Então é uma vida muito difícil. Eu digo, por misericórdia de Deus, Ele ainda me dava alguma lucidez de tentar manter meus compromissos em dias, porque a gente sabe que tem pessoas que passam até a roubar e fazer horrores, né? Então, eu digo, não foi por mérito mesmo meu, porque quando eu vi que aquilo ia ser tirar porque eu pensava assim, né? Não, eu que uso, não é a droga que me usa. E quando eu vi que aquilo ia ser diferente, que eu ia perder o controle do que eu estava fazendo, aí eu pedi para Deus, porque eu sabia que por minha força eu também não ia conseguir. Porque ia ser muito difícil chegar para meus pais e pedir uma ajuda, né? Porque até aquele momento eu mantinha tudo, né? Tudo sob controle. Então, eu não queria me humilhar a ponto de chegar e pedir ajuda para as pessoas, né? Então, eu fui a Deus e com a glória dele, ele me resgatou, né? Porque a gente... É uma rota sem saída, né? E graças a Deus que Deus tem essa misericórdia de nos trazer para perto dele. E Ana Paula, quando você começou a receber a palavra, o que isso mudou dentro do teu coração? Né? Foi positivo? Você se sentiu oprimida? O que você sentiu? Como foi que Deus foi trazendo essa libertação? Porque a gente sabe que é aos poucos, né? É um processo. A gente vai se alimentando, é como uma ilustração, né? Tem uma água, um copo sujo, né? E aí você começa a colocar água limpa. E daí aquilo vai empurrando a sujeira para fora até ficar tudo limpo, né? E eu vejo mais ou menos que é isso que Deus faz na nossa vida, né? Seja em qualquer área que a gente é transformado. Tanto na área do mal, que a gente chama, né? Caminhos assim, mas como o bem também. Né, de ser uma pessoa que seja orgulhosa, que seja dona de si, que acha que não precisa de ninguém. Também é uma sujeira que Deus precisa nos libertar, né? Então, como que foi que você sentiu, assim, o processar da palavra de Deus, né? Foi difícil, mas ao mesmo tempo você sentiu Deus mudando o teu pensamento? Como foi? Quando eu cheguei, assim, no primeiro dia no culto, assim... Eu entrei e aí logo já perceberam que era a primeira vez que eu estava chegando, né? E já veio um irmão fazer a oração do novo nascimento, né? Então ali eu acho que Deus já começou uma grande libertação, porque eu chorei muito. Eu vi que eu estava chegando na casa do Pai, né? E eu me senti consolada, me senti
chegando no lugar que eu estava sendo assim chamada, sendo, né, Acolhida por Deus. E nesse mesmo dia, assim, como eu não estava entendendo muito nada o que estava acontecendo, só sentia essa vontade de estar perto. Eu já fui num estudo nas 7 horas da manhã, só que nessa noite Deus não deixou eu dormir. Ele começou a dar muitos sonhos e ele me mostrava o tempo todo o relógio a 1h30. E eu sabia que era alguma coisa que ele estava falando comigo, porque como eu já tinha bastante intuições que ele me dirigia, e depois eu fui conhecer que a intuição era uma parte, né, de Deus, né, uma faculdade do Espírito, isso. E então eu era assim, eu sentia algum guiar, assim, eu buscava aquilo ali, né, mesmo sem entender, mas eu confiava naquilo ali. Então nessa noite Deus me mostrava o tempo todo que eu estava atrasada para 1h30. E quando eu cheguei, aí eu fui no estudo que era às 8, acho, às 7, uma coisa. E aí dali já me enviaram para uma terapia também. E aí, tem um estudo da 1h30 também. Eu disse, então é por isso que eu estava sonhando o tempo todo com 1h30. E aí eu cheguei em casa e aí foi bem complicado, porque para sair 1h30 eu realmente estava bem partida, atrasada mesmo. E naquele momento a primeira coisa que Deus fez eu ver umas pessoas que eu tinha umas diferenças naquele momento. Que eram, né, pessoas que tinham uma história do passado, né? E ali eu já senti assim que Deus estava querendo que eu perdoasse aquelas pessoas. Mesmo sem entender, eu acho que de poucas palavras que eu tinha escutado, algumas coisas que tinham entrado, eu senti que Deus queria que naquele momento aquilo ali era necessário, né? Eu não cheguei, não falei nada, não disse nada, mas eu pedi que Deus, né, levasse então aquele sentimento para não ter aquela diferença ali, né? Então eu vejo que Deus começou a trabalhar perdão, começou a trabalhar libertação assim de emoções, de mágoas, né, já limpando esses sentimentos assim, né, de rejeição, porque como eu comecei a me sentir acolhida com Ele e comecei a me sentir assim que tinha achado realmente um lugar, Ele começou a tratar essas feridas assim, né, de não ter com quem contar e não ter onde, né, receber um apoio, né. E aí foi um processo assim, né, muito lento assim, mas o Senhor eu digo até hoje, né, porque por causa do meu temperamento eu me endureci muito tempo, né. Uma cura interior. É uma cura interior e hoje eu vejo assim, né, que de 5 anos para cá, quando eu comecei a pegar os materiais e orar mais, Deus começou realmente a produzir uma diferença maior. Porque mesmo eu lendo e tendo essas experiências com Deus, o processo dificultou muito, foi mais lento por falta de alimento, porque eu já do mundo já tinha muita preguiça de ler e muita dificuldade de me concentrar também. E aí vinha também coisas que só agora Deus foi me revelar, que em parte o meu ser, eu estava quase alcançando uma esquizofrenia, assim. Porque como eu era muito isolada e muito fechada, e eu vivia muito num mundo meu, ele teve que ir fazendo o processo muito lento. Porque eu tinha crises assim de ira, de quebrar tudo. E crises de rejeição, de me colher e
que, por favor, que alguém me desse um colo. Então eu ficava muito desequilibrada. Então Deus começou esse processo, assim, né? E quando ele começou a trabalhar com os materiais, aí tudo começou a ter... Eu comecei a ver, né? Mais sentidos, assim, né? E o Cura Interior Aprofundada foi um dos livros que agora eu já estou lendo. Estou lendo quase que a terceira vez junto, né? Eu digo, a gente estou compartilhando com uma pessoa e tem uma outra pessoa que eu também compartilho para ela, porque ela também precisa, né, receber e a gente acaba recebendo também, né? Então Deus está trabalhando duplamente, assim, para não, quando passa um capítulo, volta de novo naquele outro, né? Até Deus completar, né? Fazer, mas que bênção. A gente vê Deus, ele tem o controle, né, para trabalhar no nosso coração sem nos perder. E aos poucos, conforme a gente vai suportando, a gente aguenta, né? Deus vai entrando, né? E esse sentimento que você teve, né? Desse acolhimento, desse amor do Senhor, ele já muda completamente, né? O nosso coração. A gente tem aquela identificação com Deus, né? De que a gente está no lugar certo, que a gente está recebendo a verdade, né? E já parte por o processo, né, da cura do nosso coração, uma benção. Mas nós vamos fazer um breve intervalo, nós já voltamos, que com certeza nós vamos ser muito edificados aqui com o relato da nossa irmã. Aguarde. Janela do Céu.